Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar com um novo conteúdo, tá? Elementos fundamentais da geometria. Essa parte tá na página 131 da apostila de vocês, tá bom? Então, primeiro, a gente vai começar falando dos elementos fundamentais da geometria, tá? A gente tem o ponto, certo? O ponto, a representação gráfica dele é um ponto mesmo, tá? Prestem bem atenção. O ponto eu vou representar sempre com letras do alfabeto, só que de forma maiúscula, tá? Depois, o outro elemento fundamental é a reta, certo? A reta, eu sempre vou representar ela com as letras do alfabeto, só que minúsculo, certo? E eu tenho o plano. O plano, eu vou representar ele com letras gregas, tá? Alfa, beta, gama, certo? Então, eu tenho o quê? Eu tenho que uma reta é um conjunto de pontos, certo? Eu tenho um ponto no começo da reta e um ponto no final da reta, certo? E eu tenho que o plano é um conjunto de retas, sendo então um conjunto de pontos, certo? A primeira parte dos elementos fundamentais da geometria é isso, tá, pessoal? É vocês saberem definir ponto, reta e plano, certo? Então, com vários pontos, com 2 pontos eu faço uma reta, e com 2 ou mais, no caso aqui a gente tem 4 retas, eu faço um plano, certo? Agora a gente vai passar para algumas explicações, certo? Se eu tenho 2 pontos, se eu tenho um ponto, ó, e eu tenho A e B, certo? Então, o mesmo ponto de A é o ponto de B. Então, eu tenho que A é igual a B. Eles estão no mesmo ponto, certo? Então, eu vou chamar elas de coincidentes, certo? Se eu tenho o ponto A e o ponto B em diferentes locais, eles são pontos distintos, certo? E se eu tenho eu tenho uma reta e eu tenho ponto A, B e C, certo? Eles pertencem à mesma reta, certo? Então, eu chamo eles de colineares. Essa parte aqui, a primeira folha e essa segunda folha, elas são teorias, certo? Então, eu peço para que vocês olhem lá na apostila de vocês, leiam, releiam, vejam essa parte do vídeo, porque é mais teoria mesmo, ok? Agora, pessoal, prestem atenção nesse desenho, ele tá na página 139, certo? Então, eu tenho aqui um cubo, certo? E eu tenho pontos, tá? Então, eu tenho o ponto A e o ponto B, ok? Numa reta. Eu tenho o ponto C e o ponto D em outra reta, ok? Mas eu tenho um plano. Então, imaginem que eu tenho um plano e eu tenho o desenho em cima, o cubo, tá? Então, o que vai acontecer? Ele tá perguntando aqui quais os pontos que estão contidos no plano, ok? Então, quais os pontos que estão em contato com o plano, ok? Então, assim, a gente sabe que o C e o D, eles estão no plano, ó. Eles estão diretamente no plano. Então, a gente chama elas de retas coplanares, ok? Pontos que não estão em contato com o plano, a gente chama de não coplanares, ok? Então, mais uma definição aí para vocês. Agora, eu tenho esses 2 planos aqui, ok? Esse é o plano alfa e esse é o plano beta, ok? Então, quando eu tenho um ponto em comum, eu tenho 2 retas, tá? Ó, eu tenho a reta R e a reta S aqui embaixo, ok? Então, quando eu tenho um ponto em comum entre elas, quando elas se encontram, eu chamo elas de concorrentes, ok? E quando elas não têm nenhum ponto em comum, elas são paralelas, certo? Então, vamos lá.
Agora eu vou falar para vocês sobre semi-reta e segmento de reta, ok? A gente tá agora na página 138. Então, eu tenho uma reta, certo? Essa primeira é uma reta. A reta, ela não tem começo e nem fim, ok? Elas são ilimitadas. Então, eu vou com essa reta até o infinito, ok? Mas eu chamo ela de reta AB. Por quê? Porque, ó, eu delimitei um espaço entre a reta, certo? Agora, a segunda parte, semi-reta AB. Ele possui um começo, tá? Mas ele não possui um fim. Então, eu delimito o começo dele sendo A e ele não possui um fim para lá, para a esquerda, ok? Agora, um segmento de reta AB. O que eu vou fazer aqui? Ela possui começo e possui fim. Então, ela tem as duas extremidades, certo? Eu ainda chamo ela de segmento de reta AB, ok? Porque são os dois pontos que eu tenho. Mas o meu começo e o meu fim, eles estão delimitados aqui nas extremidades, ok? Agora, na página 141, a gente tem a atividade 1, ok? Então, ó, observando a imagem a seguir, descreva o que se pede, certo? Então, eu tenho uma reta, ó, eu delimitei reta R, eu tenho ponto A, B e C, e eu tenho ponto E e D, certo? Ele pediu um segmento de reta, certo? Um segmento de reta, ele tem que estar aonde, pessoal? Dentro da reta R, ok? Então, meu segmento de reta, o que ele pode ser? Ele pode ser tanto A, B, quanto B, C, certo? Eu tenho duas possíveis retas aqui, ok? Dois possíveis segmentos de reta. Agora, a alternativa B. Todos os pontos apresentados. Todos os pontos são todos os pontos que estão no desenho. A, B, C, D e E, ok? Os pontos que pertencem à reta R. Então, observem a reta R. Quais os pontos estão contidos na reta R, ok? É o A, B e o C, certo? E quais os pontos que não pertencem a essa reta? É o ponto que eu não tenho nenhum segmento de reta, ok? Então, é o E e o D, certo? Agora, vamos fazer uma rápida revisão aqui com vocês do que a gente viu hoje, certo? Então, as partes importantes desse tema, certo? É importante que vocês saibam o que é ponto, ok? O que é reta e plano, certo? Parte mais importante dos elementos fundamentais da geometria, ok? O que eu preciso saber também? O que são retas coincidentes, ok? Retas distintas e colineares, certo? Então, peguem o caderno de vocês aí e façam essas definições, tá bom? Eu preciso também saber o que são retas coplanares, certo? Muito importante. E as retas concorrentes e as paralelas, certo? Então, prestem bem atenção nessas palavras que estão destacadas, ok? Para vocês poderem estudar melhor em casa. Semi-reta e segmento de reta. Eu preciso saber definir o que é uma reta, o que é uma semi-reta e o que é um segmento de reta, ok? Nesse momento, a nossa aula acabou, ok? Essa primeira parte do estudo dos elementos fundamentais da geometria, é só isso, ok? Então, a gente não tem muito o que se estender. Para a próxima aula, a gente já vai entrar em outros tópicos, ok? Os tópicos que estão dentro da geometria, que seriam os ângulos, certo? Eu deixei a atividade para vocês realizarem essa semana, certo? O site digital, a atividade na apostila, para a semana que vem a gente poder corrigir essas atividades, tá bom? Então, não se esqueçam de fazer e até a próxima.